Fala pessoal, debate futebol Palmeiras na área para mais um vídeo. E o Palmeiras saiu com um empate da Vila Belmiro. Um jogo morno, o Palmeiras meio, não sei se cansado. Foi uma atuação muito boa contra o Fortaleza. Já contra o Santos não foi uma atuação boa do Palmeiras. Mas o Palmeiras empatando, ficou na segunda posição. E o Botafogo acabou vencendo o Fluminense por 1 a 0. Então tá com 3 pontos de diferença. Mas sem enrolação, vamos para o vídeo. Retomando dessa sequência que o Santos interrompe, de 8 derrotas seguidas, cara, o Santos vai fazendo um campeonato mais seguro do que se esperava. Muito seguro. Está em oitavo lugar. Está em oitavo lugar. Ele está, por exemplo, em relação ao Corinthians, ele que está na zona do rebaixamento, é o primeiro que aparece na zona do rebaixamento, a diferença do Santos para o Corinthians já é de... Peraí... 6 pontos. 6 pontos de vantagem sobre o Corinthians. O Corinthians tem 5. O Santos tem 11. Sim, senhor. É isso. Mas em algum momento da competição, o Santos vai precisar ser mais ousado. Vai precisar de alternativas ofensivas. E não estou falando de jogador, não. Estou falando de movimentos mesmo para criar mesmo oportunidades de gol. No tanto que quando o Soteldo não está, a Mendonça não está, tem muita dificuldade para construir. E defensivamente o Odair organizou bem, estruturou bem. O Odair sempre organiza. Muito bem. Sempre organiza. E normalmente ele também se sente mais confortável até com os homens de velocidade para poder usar o espaço do adversário. A dificuldade do Santos para criar, finalizar é muito grande. O jogo, eu acho que teve até um nível de intensidade boa, mas assim, os goleiros trabalharam muito Primeiro pouco. tempo eu achei bem jogado, o Dudu estava fluindo bem pelo lado. Muita força do Dudu ainda. Foi diminuindo, o jogo foi perdendo a intensidade e foi caindo. E eu acho que o Palmeiras também, não é que ele se poupou durante o jogo, mas de alguma maneira ele dosa. Eu acho que ele já dosou contra o Bragantino, por causa do jogo contra o Fortaleza, de olho na Copa, empatou. Mas acho que é tudo meio metodologicamente pensado pelo Abel. Não que ele não quisesse vencer, mas ele sabe que ele teria o risco. Agora, quarta-feira, ele tem um jogo importante fora de casa contra o Cerro. E se ele perde, ele ainda tem 2 jogos em casa, mas ele pode ver o grupo e embolar. Se ele ganha, ele fica muito bem, que ele vai ter 2 jogos em casa só para confirmar o primeiro lugar. Então, ele meio que não que ele tire o pé, mas ele administra. Ele administra. E evidentemente que ele está, nesse momento do Campeonato Brasileiro, privilegiando as Copas, que o mês de maio é muito difícil. E porque a sequência de jogos, na realidade, os ajustes que os treinadores têm que fazer é muito mais de vídeo, de resenha, não dá porque eles só recuperam os caras. E às vezes as informações elas são mais através de conversa, cara, porque para você botar em prática ali é muito difícil. Então, de repente, aproveita qualquer momento como um ajuste tático. Por exemplo, se tiver algum tipo de regenerativo dentro do campo, que seria aquele trote antigo, hoje são com os movimentos. Em vez de você trotar lá, você faz com movimentos para tentar ajustar. Porque o período para os concertos é muito curto. E o Palmeiras tem uma vantagem imensa com relação aos seus adversários na questão de ajuste, porque o Abel está lá e tem uma capacidade enorme de botar o modelo bem fixo na cabeça dos caras. Então, os caras assimilam, às vezes, com uma conversa. Então, essa dosagem que o Lédio fala, eu acho que é desgaste mesmo, assim. Uma hora tu quer ir, a perna não vai e as coisas não vão acontecendo. E a semana, por exemplo, ele vai jogar contra o Cerro em Assunção, domingo contra o Atlético no Mineirão. Semana contra pesada. O Fortaleza ele pode dar uma mesclada, eu acho. O Fortaleza eu acho que ele vai mesclar. Ele vai mesclar. É na outra quarta só. Então, assim, inegavelmente fica uma ponta de frustração. O Palmeiras vinha ganhando do Santos seguidamente, 8 vitórias seguidas. O Palmeiras vem de uma atuação que foi a melhor dessa rodada da Copa do Brasil, os 3 a 0 sobre o Fortaleza. Imagino que, assim, o senso comum apontava para uma vitória do Palmeiras hoje, mesmo na Vila, né? Fica uma frustração, vocês explicam pela perna pesada mesmo, a maratona. Pode falar. Eu acho que sim, mas eu acho que é uma frustração que o Abel administra, que ele já, não que ele contasse com ele, concordo com você, ele queria ganhar o jogo, mas ele não tirava da rota dele, que o empate não seria de todo ruim. Então, porque a gente vai pegando algumas informações do jogo e a gente percebe que são coisas que não acontecem normalmente com o time do Abel. Teve um lance que o Palmeiras estava atacando e aí ele pede para a última linha acompanhar a fase ofensiva.
Quer dizer, o Dudu disparou, o Veiga disparou e a última linha não conseguiu acompanhar para deixar todo mundo juntinho, né? Descompactou. Quer dizer que se o Palmeiras perdesse a bola, a última linha estava atrás e tinha um espaço. Isso normalmente não acontece com o time do Palmeiras, né? O Palmeiras consegue andar junto, né? Consegue subir junto, descer junto, é um time organizado. Eu acho que esses espaços que surgem é muito mais pelo desgaste mesmo, de você não conseguir reagir em algum momento da forma que é para reagir. Se você tivesse que apontar quem sai melhor desse 0-0 hoje da Vila Belmiro? O resultado para mim foi melhor para o Santos. O E Palmeiras... até pela atuação, né? Eu acho que o resultado é bom para os dois. É? Eu não acho que o resultado seja ruim para o Palmeiras. Ele está lá em cima, ele está a 3 pontos do Botafogo. Não é uma diferença grande. Ele ainda joga contra o Botafogo no turno. Ele tem 2 jogos contra o Botafogo e o campeonato ainda pode se transformar muito. Então a gente ainda não sabe se o adversário do Palmeiras vai ser efetivamente o Botafogo. Eu acho que o Botafogo vai brigar por uma vaga na Libertadores. Se ele vai conseguir brigar pelo título até o fim, é uma outra questão. Agora, o Palmeiras está no bolo. Eu acho que o Abel, nesse momento, principalmente no mês de maio, no mês de junho, ele quer ficar no bolo. Ele quer ficar ali perto do primeiro. Ele não faz questão de assumir a liderança agora. E para o Santos é um bom resultado, cara. Ele conseguiu empatar com o Palmeiras, de quem ele estava tropeçando direto. Ele está numa posição que provavelmente nem o Odair imaginava. Ele vem de uma vitória contra o Vasco fora de casa. E ele sabe não que só empatar, o Santos não foi dominado. Ele não toma gol há 4 jogos, como Santos fez disse um o jogo Losetti. seguro hoje. Jogo seguro, o time está entregando. E sabe que hoje, no momento, e a gente está falando de momento, não está falando de história, de tradição, de nada. O Santos sabe que o campeonato dele não é com o Palmeiras. É. E sabe que o Palmeiras vai tirar pontos de equipes que vão brigar pelos mesmos objetivos que o Santos. E o Santos fez um bom jogo dentro do que é a característica do Santos, principalmente neutralizou o que era a parte ofensiva do Palmeiras, né? O Palmeiras não foi dominante sobre o seu adversário. Eu acho que assim, por isso que eu falo, ficou bom para o Santos. O Santos fez um jogo até para mim um pouquinho melhor do que o Palmeiras. O Santos ainda está vivo. Na Sul-Americana, o que eu acho que não deveria ser a prioridade do Santos. Não deveria ser, não acho que, e nem acho que seja, mas está vivo na Sul-Americana e está vivo na Copa do Brasil. Tudo bem, o jogo da volta é em Salvador, mas está vivo, ele está ganhando dinheiro, está passando de fase, enfim. Agora, a prioridade do Santos deveria ser o brasileiro, e eu acho que o Odair pensa desse jeito. Foi um empate, né, com sabor de vitória pro Santos, porque não perdeu pro Palmeiras, né, e o Palmeiras acho que vem de 8 vitórias contra o Santos. E não perde do Santos desde 2019. Então, o Palmeiras é uma pedra no sapato do Santos. E agora, vamos descansar os jogadores que tem pedreira pela frente. 3 jogos fora de casa. Vai ter o Cerro Porteño agora no Paraguai, Libertadores. Depois Brasileiro, Atlético Mineiro fora. E o Fortaleza pela Copa do Brasil também fora. Então, Palmeiras vai ter parada dura nos próximos jogos e vai fazer. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim eu vou trazendo mais vídeo de debates. Até o próximo vídeo.